Salve, nação tricolor! Tudo beleza? Bom, vencemos, né? Vencemos um clássico, Morumbi lotado, é uma festa. Mas será que essa vitória acalma de verdade? Ou só joga poeira embaixo do tapete? Hoje a gente vai analisar friamente. Zubeldia já está salvo? O time jogou bem para a gente considerar isso? E o que essa vitória esconde? Essa e outras respostas depois da vinheta do canal. Chama tricolor, hey, hey, hey! Nossa paixão nunca para, bandeiras tremulam no ar. No estádio é pura raça, na vitória ou na disputa. Garras afiam. Vamos ser sinceros, galera. Com o Santos do jeito que tá, vencer é a obrigação, tá? O tricolor fez um primeiro tempo consistente, mas no segundo tempo, mais uma vez, recuo, sofrimento. E só não empatou porque o Rafael operou um verdadeiro milagre. Sim, ganhar um clássico é sempre bom. Mas o que vimos no segundo tempo foi um São Paulo com medo de perder. Não dá pra gente ignorar isso. Zubeldia completou um ano de São Paulo. Um ano. E mesmo assim, foi vaiado antes do jogo. E isso é sintomático, né? Mas justiça tem que ser feita. Ele tem lidado, com muitos desfalques. Muitos desfalques ele tem lidado. Caleri, Lucas, Oscar, Pablo Maia, Arboleda, Luiz Gustavo. Mesmo assim, no susto, ele tem encontrado soluções dentro do elenco. É tudo ali no forceps, né? A dúvida que fica é: será que o time tem uma cara? Um padrão? Ou estamos só reagindo jogo a jogo? Essa oscilação constante cansa o torcedor, né? O torcedor fica de saco cheio. Ferreirinha e André Silva agarraram a chance com unhas e dentes. A chance que apareceu para eles. Ontem, por exemplo, foram 2 gols decisivos. Estão sendo protagonistas mesmo com o time cheio de lesões. É uma base? Talvez. E aí tem os garotos. Lucas Ferreira e Matheus Alves estão jogando sem medo. Eles estão indo para cima sem medo. Isso é muito bom, tá? É o tipo de jogador que precisa ser valorizado sempre. A diretoria e o técnico precisam parar de tapar buraco com medalhão, com veterano, e dar espaço para quem mostra serviço, né? Simples assim. E o jogo de ontem foi um respiro, mas ainda há muito para melhorar, muito. O time precisa jogar os 2 tempos com a mesma intensidade. Quarta-feira tem Libertad lá no Paraguai. Se jogar como no segundo tempo, obviamente complica. Mas por outro lado, a vitória tira a pressão, né? Mas não resolve os nossos problemas. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: Zubeldia merece mais tempo ou já deu? Vocês acham que de repente a coisa pode avançar? O que vocês acharam do jogo? Base é solução ou quebra galho? Né? Eu, particularmente, eu aponto o principal defeito do Zubeldia nesse momento, que é justamente
recuar o time quando o time está ganhando. Esse é o principal defeito do Zubeldia. É o principal defeito. Porque se não vejamos, contra o Aliança Lima aconteceu isso, contra o Cruzeiro aconteceu isso, e ontem contra o Santos, mais uma vez ia acontecendo. Se não fosse a defesa do Rafael, não sei não. Não sei não. A defesa do Rafael foi milagrosa, fantástica. Então assim, galera, a gente não está entre a cruz e a caldeirinha. Se o Zubeldia for mandado embora, tudo leva a crer que vem o Diniz. Eu, assim como muitos, não quero o Diniz. Eu não quero. De coração, não quero. Não que eu esteja satisfeito com o trabalho do Zubeldia, mas eu não quero o Diniz. Mas tudo leva a crer por quê? Paulo Pitombeiras é o empresário do Diniz. E o São Paulo deve muita grana para o Pitombeira. É só ligar um ponto ao outro. Né? Então, galera, o segredo é o seguinte, é apoiar. É apoiar. São Paulo ontem, no primeiro tempo, como eu falei já, jogou bem. O problema é esse medo que ele tem de perder. Isso está comprometendo ele. Ele enfia os pés pelas mãos. Mais uma vez, ele tira, ao invés de repente pôr mais um homem no meio campo, ele dobra a lateral, que essa é a substituição mais esdrúxula que um treinador pode fazer. Mais uma vez, ele não consegue dar padrão no meio campo. Ele acerta na escalação inicial e depois caga quando vai substituir. Todo jogo está acontecendo isso. Mas eu, assim, pode ser que eu esteja enganado. Mas eu tô vendo, assim, um pouquinho de evolução nesse time. Talvez a ausência dos medalhões faça com que o time tenha que se virar. Não fica cômodo. Ah, dá a bola no Lucas que ele resolve, dá a bola no Oscar que ele resolve, e muitos outros jogadores que eu vivo reclamando que se escondem, estão tendo que se virar. Então, de repente, pode ser benéfico esses desfalques. Aí muita gente pode estar falando, ah, você está louco. Não. Tenta ver a coisa sobre uma outra ótica. Por exemplo, pela primeira vez, o Luciano não entrou no jogo. Quer coisa mais sintomática que isso? O Luciano não entrou no jogo. O Zubeldia não colocou. Os problemas que a gente tem é a falta de preparo físico de alguns jogadores que morrem no segundo tempo. Ferreirinha, depois dos 15 minutos, acabou, morreu, desapareceu. Mas isso a gente vai discutir na hora que eu for dar as notas, tá certo? Antes, deixa eu pedir, se você não deu ainda, dê o like, né? Seu like ajuda muito a gente. E não é de graça, né, galera? Não custa nada. Então dê o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito para não perder nenhum conteúdo, né? Não esqueça de ativar o sininho. E se quiser e puder, venha fazer parte do clube de membros, tá bom? Você entra no grupo de Zap, conversa com a gente, vai ter acesso a tudo que eu for lançando lá no canal, tá bom? Então, vamos às notas. Deixa eu pegar meu papelzinho aqui, para não esquecer de ninguém. O Rafael, só pela defesa que ele fez ontem, nota 10. 10 para ele. Foi ele que garantiu a vitória. O Cedric ele vai acabar estourando, sendo utilizado a todo momento. Ele vai acabar estourando como todos os outros veteranos do time. Mas ontem ele foi bem, na minha opinião. Vou dar uma nota 6 para ele, tá?
O Juan e o Sabino, para mim, foram filmes de terror. Porque todas as vezes que o Santos atacou, conseguiu criar alguma coisa, e muito eu classifico como responsabilidade desses dois. Principalmente o Juan. Pro Juan eu vou dar uma nota 5. Pro Sabino, estava um pouquinho melhor, nota 6. O Enzo, sempre um leão na marcação. Se ele pode, às vezes, deixar a desejar no ataque, mas na marcação, ele marca muito. Então, pro Enzo eu vou dar uma nota 6 também. O Alisson corre muito, mas ele não é volante, gente. A gente precisa de um volante que marque. A nossa entrada da área ali sempre está desguarnecida. Mas ainda assim vou dar uma nota 5 para o Alisson. Marcos Antônio também se movimentou bastante, correu, tentou armar, tal. Vou dar uma nota 6 para o Marcos Antônio. O Alves fez uma partida brilhante no primeiro tempo. Mas ele ainda comete aqueles erros justamente de garoto. Segura demais a bola. Teve momentos que se ele soltasse mais rápido, a jogada poderia ser mais promissora. Mas ainda assim, ele foi um dos principais jogadores do primeiro tempo. Né? E ainda deu o passe para o gol do André Silva. Então, para o Alves eu vou dar uma nota 7. Tá? Lucas Ferreira. No começo deu trabalho lá no setor esquerdo do Santos, mas aos poucos ele foi sendo marcado. Eles colocaram 2 para segurar o garoto, para marcar o garoto. E ainda assim eu achei que ele foi bem, vou dar uma nota 6. O André Silva, todo mundo sabe a minha opinião sobre ele, tá? Mas fez um gol. E pelas regras que eu instituí aqui no canal, quando o cara faz um gol, ele ganha um ponto. Então, pro André Silva, eu vou dar uma nota 8. Eu ia dar 7, pelo gol nota 8. O Ferreirinha. O Ferreirinha com fôlego, ele dá trabalho. O problema é que ele não tem físico para aguentar os 90 minutos. Por causa disso, eu vou dar uma nota, porque ele fez o gol, vou dar a mesma nota que eu dei para o André Silva, nota 8. Para os que entraram, o Ferrarese, ele faz aquela posição que eu já expliquei para vocês, ele faz um terceiro zagueiro, e quando com a bola, ele se transforma em lateral. Então, ontem ele entrou faltando 15 minutos, então eu vou dar uma nota 6 para ele. Bobadilha, também nota 6 para ele, não comprometeu. O Rodriguinho e o Igor Vinícius que entraram no fim, entraram só pro forma. Porque Rodriguinho, meu, eu já larguei de mão, gente. Eu já larguei de mão. Rodriguinho perdeu uma bola ontem de novo, que mais um pouco, se o Enzo não faz a falta que originou até um cartão amarelo pro Enzo, o Santos ia ser muito perigoso nesse contra-ataque. E agora eu não posso deixar de falar do árbitro, né? Vocês acharam que eu não ia falar. A arbitragem mais uma vez comprometeu. Deu um pênalti que no meu modo de ver não foi. Porque como é que você sobe sem... Não tem como você subir sem abrir o braço. E a bola bateu na cabeça do jogador do Santos antes de ir no braço do jogador de São Paulo. Para mim não foi pênalti. Porque não tem como você subir sem abrir o braço. E ele deu sem pestanejar. No lance que ele deveria dar o pênalti, nem ele nem o VAR. Aliás, já divulgaram a gravação do VAR. Os caras falaram que a jogada foi limpa, sendo que o goleiro do Santos deu no meio da canela do Alves. Mais uma vez, meteram a mão no São Paulo. Mais uma vez. Isso sem contar
que cartão foi só pro São Paulo. O jogador do São Paulo não podia abrir a boca. Cartão. Cartão, cartão, cartão. Então, o Wilton Pereira Sampaio, quando apita o jogo do São Paulo, pode esperar que alguma ele vai aprontar. Sempre. Mas nós não temos diretoria, né? Então, fica difícil. Tá certo? Vou ficando por aqui. Amanhã tem live de pré-jogo. Tá bom? No horário de sempre, 7h30. E encerro lembrando que esse é o canal Chama Tricolor. Uma chama que arde no peito e jamais, nunca vai se apagar. Até a próxima.